porque lá dentro a cachaça era liberada. Desde 1919 está em vigor nos Estados Unidos a Lei Seca. Al Capone, chefão do contrabando de bebidas, já está preso. E, tecnicamente, álcool só pode ser consumido por padres na hora da missa e por doentes com prescrição médica. Mas, para garantir o sucesso da Olimpíada, é permitido que cada delegação consuma sua bebida alcoólica típica. Era como se fosse uma embaixada, né? Dava um direito de não entrar a polícia lá, de uma certa maneira, né? Então se fazia festa. Era um lugar onde a bebida corria solta, com música da melhor qualidade. A cachaça armazenada no porão de carga do Itaquissé ganha o apelido de Brazilian Whiskey. E o navio passa a sediar o que um jornalista chamaria de o mais formidável piquenique internacional de todos os tempos. Àquela altura, poucos se preocupam com a Olimpíada, a não ser Adalberto e outros atletas, que ainda sonham com a chance de finalmente desembarcar e competir. Queriam fazer festa, né? Era só festa, beber e muita cachaça. Mas ele nunca foi de beber, assim, ele nunca tomou cachaça. O negócio dele era só atletismo mesmo. Os jornais da época chamaram de Sodoma flutuante. O Itaquissé era um paraíso, né, proibido ali, estacionado ali no porto de Los Angeles ou de São Francisco. Fora do salão do Itaquissé, o é diferente. Num relatório para o Comando da Marinha, o capitão Paulo Meira condena a falta de disciplina e o que classificou como imoralidade a bordo. Em outra cabine, Pandiá Pires, o jornalista que mais carrega nos adjetivos sobre a delegação brasileira, informa: a bordo da nave olímpica houve desde furto até a depravação. Ninguém escapou. Pandiá Pires diz que até mesmo John Potts, comissário da Companhia Nacional de Navegação, foi envolvido na bebedeira e insinua que meninos bonitos se divertiram muito na cabine dele. Quem não participa da folia como Adalberto nem precisa procurar sinais das baladas no Itaquissé. Ele surge diante dos olhos de todos, principalmente quando o comandante manda acender repentinamente as luzes do convés. – 30 de julho de 1932. Adalberto e os outros atletas retidos em São Francisco estão longe da grande festa de abertura dos Jogos. Cerca de 100 mil pessoas lotam o Coliseu de Los Angeles para o início da Olimpíada, que vai reunir mais de 1.300 atletas de 37 países, disputando medalhas em 14 esportes diferentes. Para a delegação brasileira, trata-se de uma breve pausa em uma sucessão de problemas que estão longe de acabar. Mas nós, brasileiros, honrando nossa pátria, esperamos fazer o melhor possível. Antes que os Jogos terminem, o Parque Aquático de Los Angeles testemunhará o que muitos consideram o maior vexame olímpico brasileiro de todos os tempos. O time de waterpolo brasileiro perdeu o primeiro jogo para os Estados Unidos, 6-1. No segundo jogo, perdeu para a Alemanha, 7-3. No final do jogo, eles saíram da piscina e agrediram o árbitro, o que não costuma acontecer numa Olimpíada. Isso foi um escândalo, ganhou as manchetes dos jornais. Foi realmente o momento em que o Brasil mais teve destaque nos Jogos. Foi nesse episódio da surra que eles aplicaram no árbitro. E o Brasil foi impedido durante 2 décadas de frequentar competições olímpicas. Só voltou a uma Olimpíada no waterpolo em 1952. No dia seguinte à festa de abertura, a 600 quilômetros do Estádio Olímpico de Los Angeles, Adalberto ainda não desistiu de competir.
No momento em que começa a faltar dinheiro até para os atletas comerem, ele se junta ao nadador Manuel Vilar e pega carona no carro que o comandante do Itaquicê acaba de comprar. Imagina, a gente está em 1932 e o carro que eles conseguiram comprar era um Ford 1919, que já estava caindo aos pedaços. Só uma comparação, um carro 0 km em 1932 custava em torno de $600. Esse carro foi adquirido por $40. Faltam pouco mais de 24 horas para a largada da prova dos 10 mil metros. Adalberto é um dos 16 inscritos, mas não sabe se vai chegar a tempo. Quando você vem de tão longe e chega tão perto, dá para entender por que ele se lançou naquela longa jornada de São Francisco para Los Angeles. A viagem pela estrada costeira que liga São Francisco a Los Angeles vai durar quase 24 horas e será cheia de imprevistos para os 4 brasileiros apertados dentro do velho Ford. O primeiro acontece logo no início da jornada. Uma pane de motor. E outras 4 ainda estão por vir. Na retomada da viagem, os 4 brasileiros percebem que a estrada, a California Highway 1, além de perigosa e cheia de curvas, é também muito bonita. Uma estrada maravilhosa, por sinal, cheia de praias espetaculares e cenários super interessantes, mas não era uma viagem de turismo, eles estavam fazendo ali numa corrida contra o tempo para conseguir chegar na prova dos 10 mil metros. Algumas horas depois, o velho Ford dá seu último suspiro. É o lado perverso da pechincha de $40 que o comandante Paulo Meira pagou pelo carro. O carro morreu de vez, depois ele já tinha tido alguns problemas antes, mas nessa ocasião chegou ao limite e eles tiveram que abandonar o carro. Mas ninguém parece disposto a desistir do sonho de chegar a tempo na Olimpíada. Os 4 vão buscar socorro num bar da estrada. E a solução foi alugar um novo carro. Eles acharam uma empresa que fazia esse serviço, só que tinha uma outra situação curiosa também para a época, que era era uma motorista mulher, né? Isso impensável no Brasil de 1932, uma mulher dirigindo. Imagina ainda militares sendo conduzidos por uma mulher. Deve ter sido uma situação muito constrangedora para eles. Adalberto e os outros já estão há mais de 15 horas, sem uma refeição decente. E se viram comendo bananas e maçãs compradas nas paradas da longa viagem. Primeiro de agosto de 1932. As palmeiras, que já são marcas registradas da capital mundial do cinema, anunciam que a jornada está perto do fim. Os temores de que a Olimpíada fosse comprometida pela crise econômica não se confirmaram. A cidade pulsa no ritmo dos jogos. A participação do público supera as expectativas. Praticamente todos os grandes atletas da época estão nas pistas. Falta pouco para a largada da prova dos 10 mil metros. E quase ninguém sabe que um dos participantes acaba de fazer uma viagem de mais de 18 horas para chegar ao estádio. A jornada termina num parque nos arredores do estádio. Adalberto, traído pela emoção, vai esquecer a mochila onde está o uniforme que terá de usar na competição. Ele não tinha chance de vencer, estava exausto. Poderia simplesmente desistir de fazer aquela viagem para Los Angeles. He wanted to do this. Mas ele queria fazer aquilo. Queria disputar a Olimpíada.
mesmo que fosse o último a cruzar a linha de chegada. Isso é a filosofia olímpica absoluta. Adalberto é um exemplo dela. And he's an exemplar of that. 67 anos atrás, a maioria das pessoas não sabia nada dele e do que ele fez. Pelo que sei, ele chegou ao estádio faltando minutos para a largada. E isso depois de uma viagem heróica de São Francisco para Los Angeles, sem dormir, sem comida e já bem cansado. And pretty much exhausted. Chega lá ainda correr, pegando uma caroninha, porque 600 quilômetros dá o quê? Daqui em São Paulo. Então ele entra no Estádio Olímpico praticamente na hora do tiro de largada, troca de roupa com o Mário Marques, que era um outro atleta da delegação brasileira, ali mesmo, né, na chegada do estádio. Acho que no século XXI, esta seria uma história quase impossível. Os países não abandonariam seus representantes dessa maneira. O investimento é muito grande. Hoje em dia, um atleta olímpico típico é completamente apoiado por uma equipe que o ajuda a manter a mente e o corpo concentrados na corrida. Adalberto não teve nada disso, nada. Cardoso didn't have any of that, nothing. Faminto e insone, um pouco atrasado, mas feliz. Adalberto procura um lugar da linha de largada já ocupada pelos adversários. No caso de Adalberto, acho que ele também sabia que o Brasil não poderia mandá-lo de novo. Na verdade, depois de tantas histórias aí que começa mais uma grande história do Adalberto. Nos primeiros metros, Adalberto consegue correr por perto dos europeus que tomaram a ponta. Ao completar 4 quilômetros, os líderes já disparam e o calor é tão forte que alguns corredores começam a desistir. Era uma corrida longa e ele vai perdendo as forças, obviamente. Nas primeiras voltas ele ainda tenta acompanhar o ritmo, logo em seguida ele já vai ficando para trás. Mais algumas voltas e restam apenas 7 atletas, entre eles Adalberto. O polonês Janusz Kusocinski vence a prova. Mas as atenções do estádio já começam a se voltar para a heróica teimosia do atleta brasileiro. Já sozinho na pista, Adalberto não resiste e cai. Comigo foi a mesma coisa. A cerca de 500 ou 600 metros do final, comecei a ficar muito desidratada. Quando os comissários tentaram me levar para fora da pista, perguntando se eu queria mesmo continuar, eu disse sim. Alguns dirigentes chegaram a falar para ele: Adalberto, para com isso, desiste. Você está fazendo um papelão. Senhoras e senhores, vocês estão vendo o que eu vejo? Algo muito especial está acontecendo. Um bravo atleta ainda está correndo. A prova já tem um vencedor, mas tem um herói na pista. Ele é o atleta brasileiro. O nome é Cardoso. Ele parece estar extremamente cansado, mas ele quer terminar a prova. Adalberto cai pela segunda vez. Pelas regras, já não adianta mais correr. Nos registros oficiais, vai estar escrito que ele não completou a prova. Mas ele quer continuar. Cai uma vez, levanta, cai de novo, levanta, cai de novo, pela terceira vez.
Acho que muitas vezes o público se interessa mais por atletas que lutam e superam grandes obstáculos do que pelos favoritos.